A gente está aqui na fronteira entre a França e a Espanha. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês, com os Pirineus lá atrás, tudo o que você precisa saber sobre o Caminho de Santiago, de A a Z. Esse é o guia definitivo dos peregrinos que querem fazer o caminho pela primeira vez ou até mesmo para os mais experientes. Fica com a gente até o final porque tem dicas valiosas para o Caminho de Santiago. Vamos embora! Então, pessoal, com essa vista maravilhosa que a gente tem aqui atrás, é que nós vamos trazer para vocês essas dicas sobre o Caminho de Santiago. Bom, e para quem nunca ouviu falar o que é o Caminho de Santiago ou quer descobrir mais sobre o caminho, a gente poderia definir que o Caminho de Santiago ele tem vários aspectos, né? As pessoas buscam o Caminho de Santiago por vários motivos. Nós foi turismo no começo. A primeira vez foi turismo. Mas as pessoas fazem por autoconhecimento, para refletir na vida. A origem do caminho é uma origem religiosa, né? Para chegar até Santiago de Compostela, onde estariam os restos mortais do apóstolo Tiago. Curiosidade, muitas pessoas tiram férias e ficam esse período lá para refletir na vida, para ver o que gostaria de fazer diferente na sua vida. Enfim, é um caminho para reflexão hoje em dia e serve para turismo também. Os espanhóis, quando tiram férias, eles vão ao Caminho de Santiago, levam os filhos ao Caminho de Santiago. Então, assim, é uma tradição. É como se no Brasil, quando a gente tirasse férias, ao invés de ir à praia, nós fôssemos lá para fazer o caminho que tem de Nossa Senhora Aparecida, né? Tem caminho ali em Caxias do Sul. Tem vários caminhos no Brasil também, que vocês podem descobrir no site que tem dos caminhos, né, no Brasil. E aí a gente fala também nos tipos de caminhos que tem, né? Tem várias opções de caminho. Tem desde os que partem aqui da França, logo ali atrás. Tem um que sai, que é o mais conhecido, que se chama o Caminho Francês. Que ele sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, se corta os Pirineus e vai até Santiago, que dá em torno dos 850 quilômetros. Tem o Caminho Primitivo, que ele parte da própria Espanha e vai até Santiago. Tem caminhos que partem da Inglaterra, tem caminhos que partem de diferentes partes da Espanha, de Portugal. Né? Então, dependendo do tempo que tu tiver disponível, tu pode fazer um caminho de 10 dias, de 15 dias, e também não necessariamente precisa partir daqui, tu pode fazer 100 km, 200 km, não necessariamente fazer os 800. Então tu pode definir o tempo que tu tiver dentro do teu período de férias, né? O que tu tá predisposto a fazer. Nós fizemos dois tipos de caminho já. Nós fizemos o caminho francês, que é esse que sai aqui logo dos Pirineus, aqui atrás de nós, de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França ainda, e vai até Santiago. É o caminho mais turístico, eu acredito, é o caminho mais procurado, por conta até mesmo do livro do Paulo Coelho. Paulo Coelho, que fez o livro sobre o Caminho de Santiago. Inclusive, quando a gente fez o nosso primeiro caminho, que foi em 2015, quando nós chegamos no albergue em Saint-Jean. E ao meio-dia ele tinha saído, ele estava hospedado justamente no hostel que a gente se hospedou. Paulo Coelho próprio. Ele tinha sido convidado para uma palestra na cidade, mas ele não estava fazendo o caminho. Então, assim, o Paulo Coelho, ele disseminou pelo mundo o Caminho de Santiago, inclusive os coreanos, porque o livro dele foi traduzido em diversas línguas, mas os coreanos são os que mais fazem o Caminho de Santiago por conta do Paulo Coelho. Então ele é super famoso, até mesmo aqui na Espanha, por conta desse livro sobre o Caminho de Santiago. Então a gente fez o Caminho Francês, foi o nosso primeiro caminho, nós não 2015. Nós não sabíamos absolutamente nada. Então a gente começou assim como você, do zero, procurando informações sobre o caminho. Agora, recentemente, no ano de 2024, nós fizemos o Caminho Primitivo, que estão os vídeos aí que vocês devem ter acompanhado. Se ainda não acompanharam, tem uma playlist inteira sobre o Caminho Primitivo que a gente fez, com várias dicas. Seria o caminho original do primeiro caminho feito pelo... Eu nunca recordo o nome do não sei se é Adolfo... É o rei, né? O que fez, o rei da Espanha. Que ele saiu desse lugar do litoral, praticamente do litoral espanhol do norte, e foi até Santiago. E aí ele levou uma concha para provar que ele saiu do litoral e foi
até Santiago. Por isso que um dos símbolos do Caminho de Santiago é a vieira, que é aquela concha. E aí vocês vão dizer, o que precisa para fazer o Caminho de Santiago? Eu preciso ser um atleta, eu preciso ser alguém que caminha muito, porque afinal de contas é super desafiador, são 800 quilômetros, então é uma caminhada diária aí pelo menos de 20, 25 quilômetros a média, né? Vai depender do trajeto, né? Se tem montanha, se não tem. Alguns dias até um pouco mais. Então assim, precisa ser atleta para fazer o Caminho de Santiago? Não necessariamente, é bom. Claro que é ideal tu fazer um preparo para não chegar lá e ter algumas... Vai sofrer menos, na verdade, né? Porque mesmo quem seja atleta, fazer uma caminhada diária durante 15 dias, 20 dias, um mês, é diferente de tu fazer um treinamento para atletismo. É completamente diferente, os músculos que tu vai forçar e a constância é totalmente diferente. Então, não precisa ser um atleta, óbvio que não, mas tem algumas dicas, umas coisas importantes que eu acho que vale a pena a gente frisar para vocês, para poder que se tenha menos imprevistos e menos problemas durante o trajeto. Né? E o Caminho de Santiago ele é para todo mundo. Inclusive, quando a gente fez a primeira vez que nós chegamos lá e que a gente viu que a maioria das pessoas tinham lá os seus 60 anos, 70, às vezes até um pouco mais, e que caminhavam mais rápido que a gente algumas vezes. Então, o Caminho de Santiago, ele não... Claro, se você fizer uma preparação antes de reforço muscular, fizer caminhadas aí na sua cidade, já se preparando, é bom. Mas, basicamente, não precisa você ter nenhum preparo especial para o caminho. Ele é acessível para todas as pessoas. E o porquê que ele é acessível para todas as pessoas? Ele é acessível, se torna acessível porque há um espaçamento entre uma cidade e outra. E quando tu começa a fazer o caminho, tu recebe uma credencial e nessa credencial existem as distâncias entre as cidades e o que cada cidade apresenta. Em termos de hospitais, de hospedagem, quantos lugares vagos para se ficar nesse lugar. Então tu pode calcular, fazer o teu planejamento ali, de quantos quilômetros tu quer fazer naquele dia. Então digamos que tu está preparado para fazer 20 quilômetros, aí tu soma, vê qual é a cidade que tu pode passar e fica naquela cidade. Tu acha que está demais, está muito pesado, tu pode parar no meio da cidade, parar no meio do caminho, fazer 10 quilômetros, fazer 5 quilômetros. É o teu corpo que vai determinar o ritmo que tu vai caminhar. Então, e também a tecnologia. Mas acaba sendo acessível porque todo mundo consegue fazer dentro do seu ritmo. Não é uma competição. Né? Exato. Então, hoje, com a tecnologia, a primeira vez que a gente fez o Caminho de Santiago, nós tínhamos um mapa impresso com o relevo de todas as regiões que nós íamos passar. E eles mais ou menos, eles determinam etapas para você fazer o caminho. Por exemplo, a etapa de Saint-Jean até Roncesvalles. Naquela época nós usávamos o mapa de papel que tinham todos os albergues, distâncias, relevo, etc e tal. Já agora, na última vez que a gente fez, deixa eu ver se eu acho aqui o app. Eu acho que eu vou colocar para vocês aí embaixo. Esse aqui, ó. O app, exatamente. É o app, não sei se vocês conseguem ver, é um aplicativo do Caminho de Santiago que ele faz o planejamento das etapas. O aplicativo se chama Buen Camino e esse aplicativo ele planeja as etapas. Então você coloca ali o tipo de caminho que você quer fazer, se é o caminho francês, se é o caminho primitivo, e aí ele aparece todas as cidades, todas as etapas, e você pode alterar as etapas também dentro do aplicativo. E aí ele aparece também os albergues disponíveis naquela cidade. Então hoje está tudo muito mais rápido, mais moderno. Você pode também reservar os albergues pelo aplicativo, é uma facilidade, né? E aí aparece todos os caminhos disponíveis. Outra coisa muito importante que o pessoal quer saber é o que a gente leva de essencial na mochila para o Caminho de Santiago. É essencial controlar o peso, o quanto de quilos tu pode levar. Então 5, 6 quilos até 7 quilos é uma medida boa. Acima disso já fica muito
muito pesado para carregar. Depois de 5, 6 quilômetros subida, descida, acaba sofrendo demais. Então é bom controlar o que vai se colocar dentro da mochila, porque além das roupas que tu pretende colocar, às vezes tu quer levar algum equipamento eletrônico ou a máquina fotográfica, isso tudo é peso. Tem também a água que tu vai ter que carregar, né? Tem também a comida que tu vai levar. Então isso tem que ter muito bem pesado para que depois, durante o caminho, não precise despachar, que há essa possibilidade de chegar no meio do caminho e mandar para alguma cidade uma parte do teu equipamento porque está muito pesado, né? Isso a gente fez na primeira vez que a gente fez o Caminho de Santiago, a gente despachou uma parte porque a gente estava com um excesso de peso e tu acaba não usando tanto assim. Então seleciona ali mais ou menos a quantidade de roupas, né? Eu acho Mas que, basicamente o que o recomendado é 10% do peso. Só que eu confesso para vocês que o primeiro caminho que a gente fez, a gente usou essa lógica do 10% do peso e não funcionou com a gente. Pode ser que para você tenha uma resistência um pouco maior, só que não há razão de sobrecarregar os joelhos, sobrecarregar as costas, afinal de contas, e a gente está pensando aqui que você vai querer carregar a mochila, ser realmente uma peregrinação, né? Porque existe também, como o Albert estava falando, a possibilidade de mochila de um albergue até outro através do táxi caminho, que é um sistema que eles têm que ligam um albergue a outro. O detalhe é que você tem que definir previamente para qual albergue você quer mandar. Então daqui a pouco você pensa, hoje eu vou conseguir caminhar, sei lá, 25 quilômetros, então vou mandar para o próximo albergue 25 quilômetros. E se chega no meio do caminho e acontece alguma coisa e você não consegue chegar no próximo albergue 25 quilômetros, a tua mochila está lá te esperando. Então existe a possibilidade, mas você tem que estar sempre certo de para onde você quer enviar a mochila, né? Esse serviço, já adianto para vocês, custa 5 euros, não é aí um valor tão alto, né? Porque eles pegam de todos os albergues, de todos os peregrinos e levam para a próxima cidade. E é claro que para quem tem algum problema, daqui a pouco tem uma hérnia de disco mais forte, alguma coisa assim, quer mandar a mochila porque não consegue carregar, é super ok. A gente, nas 2 vezes que a gente fez o caminho, tá passando um avião bem aqui em cima. As 2 vezes que a gente fez o caminho, nós carregamos as nossas mochilas. Então, assim, partindo desse princípio de carregar a mochila, eu já digo para vocês que é bem pesado os 10%. Então, assim, no máximo 7 quilos. Então, o que você vai colocar nessa mochila de 7 quilos? 3 peças íntimas, né, ou 4. Daqui a pouco, a gente usou até 5, né? Vai depender também 5 cuecas, 5 calcinhas, 5 meias, 3 camisetas. Depende da época do ano também que vai. Mas em qualquer época do ano eu aconselho vocês levarem um casaquinho, porque de manhã sempre faz frio. Então, mesmo no verão, de manhã faz aquele arzinho frio ali. Então leva um casaco leve, roupas esportivas, roupas com tecnologia, né? Roupas tecnológicas que seca rápido, que aquece, mantém o corpo aquecido. Então uma camisa mais comprida aquecida e bota uma camiseta por baixo, vai sustentar bem. Bota mais um casaco desses leves, né? Que tem de pluma, que ele protege contra o vento. Procurar materiais leves. Exato. Porque peso vai ser Vale a pena investir também numa boa meia, porque os pés é que vão ter o trabalho mais pesado nessa caminhada. Então, uma boa meia faz a diferença, uma meia com uma tecnologia anti-bolhas. A gente comprou na Decathlon a primeira vez, uma meia foi bem carinha até. Se eu não me engano, eu paguei, sei lá, uns R$70 na época cada meia. Mas foi o que salvou, assim, a segunda etapa do primeiro caminho que a gente fez em 2 etapas, né? Então, assim, é importante roupas leves. Que sequem rápido. E também é importante mencionar que no caminho você tem nos albergues, a gente optou por ficar em albergues municipais. Então, assim, nos albergues municipais tem lavadora e secadora de roupas, então a preços acessíveis, custa em torno de 3 a 4 euros para lavar e 3 a 4 euros para secar. Então é super ok, a gente chegava, tirava praticamente toda a roupa, colocava dentro da máquina, lavava e
uma hora depois já estava com tudo seco, limpo para o dia seguinte. Então não se preocupem quanto a isso, existe esse sistema de lavanderia. Se quiser lavar a mão também tem tanques para lavar, deixar secar no sol se tiver um dia ensolarado, mas... Bem lembrado, tem mais prático, lavar na mão também. Pode lavar, tem tanques e tal, toda essa estrutura bem ok. Um detalhe importante é o tênis, tem que ter um bom tênis, de preferência que não seja novo, ou uma bota que não seja nova, porque senão tu vai incorrer no erro de comprar uma bota nova e querer fazer o caminho, óbvio que tu vai ter bolhas. Enquanto alguém que teve uma bota já de 2, 3 anos, que já estava bem surrada, bem no formato do meu pé, não teve bolha, não tive nenhuma bolha. Então... que também tu não tem esse problema. Eu sou a pessoa que tem um problema com bolha. Se você é como eu, não corra o risco de fazer que nem eu fiz até mesmo na última etapa, que eu comprei o tênis quando a gente chegou em Madrid e fui direto fazer a caminhada. O que acontece? A primeira vez eu fiz com bota, também nova, erro cruel. A segunda vez que eu fiz a segunda etapa do caminho francês, que a gente dividiu em 2, eu fiz com uma bota velha do Albert e foi perfeito, não deu problema nenhum. Então, bota velha, tênis velho, essa é a solução. O que eu aconselho? É o importante que seja um tênis ou bota. A bota é melhor porque ela protege o tornozelo também. E tu às vezes bate em pedras e coisa. É bom, ela dá uma firmeza maior no caminho de montanha, né? Mas o tênis também vai bem, quem gosta de tênis. Mas é importante que ele tenha garra para que tu, tanto na subida, principalmente na descida, ele firme. Tem que ser tênis de trilha. Eu comprei um tênis de trilha muito bom para fazer o segundo Se tiver alguma coisa caminho. À prova d'água, melhor ainda. E a prova d'água, porque chove, o caminho sempre chove, então a gente tem que estar preparado para essas intempéries, não é? Então assim, eu tive problema seríssimo de bolha no primeiro caminho e o que salvou também foi ter uma sandalinha. Então se você tiver aquela sandalinha de trilha bem levinha, então eu levaria um tênis e uma sandalinha de trilha. Eu acho que esse é o conjunto perfeito. Ou uma bota já usada, claro, e uma sandalinha. Porque quando você chega no albergue, você quer tirar o calçado que foi usado ali por 20 quilômetros e deixar o pé respirar. Então, uma sandália... Havaianas eu diria que não, porque a Havaianas, apesar dela ser útil para o banho, etc., ela é um pouco mais pesada que aqueles... Tem uns chinelos que são tipo Havaianas, que são bem levinhos, aqueles de hotel descartáveis, seriam ideais para tomar banho no albergue, mas não para caminhar depois da trilha, né? O ideal é uma sandália que seja confortável, porque o pé ele precisa descansar. Então eu aconselharia levar 2 tipos de calçado, ou o tênis ou a bota, e uma sandália. E é claro, um chinelo bem levinho, assim, só para tomar o banho. É o meu conselho. Estejam com toda essa conversa, eu espero que vocês estejam nos vendo bem ainda, porque nós estamos aqui já quase anoitecendo, então vou deixar um pouquinho ali do pôr do sol. E uma coisa muito importante que eu tenho certeza que todos vocês querem saber é o seguinte, quanto precisa para fazer o caminho de Santiago? É caro? É barato? Algumas pessoas dizem que é super barato. Eu diria que já foi super barato. Quando a gente fez a primeira vez, era um preço bem acessível. Deixa eu puxar vocês aqui um pouquinho. A gente pagava, a média era em torno de 10 euros, né? Era mais ou menos 10 euros para ficar nos albergues, porque existem vários tipos de albergues. Tem os municipais, os albergues mais baratos, onde fica a maioria dos peregrinos. Tem os albergues privados, que aí eram um preço mais caro. Os municipais na época a gente pagava 10 euros, os privados é de 15 a 20. Ok, mas quanto precisa? Eu vou falar para vocês então. A gente fez uma conta sendo bem econômico, porque nós viajamos econômico. Você pode gastar até muito mais, como o Albert falou, ficando em albergues privados. Nós optamos por albergues públicos. E os albergues públicos municipais, que eles chamam albergues municipais, tem em todas as cidades ao longo do caminho, é muito fácil de encontrar. As acomodações em geral são muito boas, tá? Especialmente na parte da Galícia, que são todos albergues novos, assim, as camas são maravilhosas, com ar-condicionado, etc. Eles variam ali de 5
até 15 euros. Eu estou exagerando 15 euros. No Caminho Primitivo a gente não pagou 15 euros em nenhum albergue. Mas eu sei que lá no Caminho Francês são mais caros. E aí os albergues privados você vai pagar uma média de 10, 15 até aí uns 30 euros por dia, por pessoa, tá? Então a gente optou pelos albergues municipais, é uma coisa muito importante, que eles não fazem reserva, é por ordem de chegada. Acredito que continue assim lá no Caminho Francês, apesar de muitas coisas terem mudado. E existem também albergues que são por doação. No último caminho que nós fizemos, que foi o Caminho Primitivo, nós pegamos um albergue que era por doação. E aí é claro que você vai dar o valor ali da média, né? A gente deu ali, na média naquela região era 7 euros, a gente pagou isso para cada um, porque é o justo o valor. Fez a doação, que era para o café da manhã do dia seguinte, né? Então, no dia seguinte teve um café da manhã coletivo com esse valor de doação. A alimentação. Dificilmente você vai parar para almoçar. As duas alimentações que eu acredito que vão ser básicas seriam o café da manhã e o jantar. O café da manhã você pode pegar alguma coisa no supermercado no dia anterior, se você quiser viajar mais econômico, como nós, que nós comprávamos. Alguns albergues municipais eles incluem o café da manhã. Normalmente sim. É um café e um croissant, uns biscoitinhos e nada tal. Que vai te alimentar, te sustentar uma caminhada. E a gente prefere sair cedo de manhã, em torno ali das 6 da manhã, e tomar café no meio do caminho. Então às vezes a gente caminhava ali 8, 10 quilômetros e aí sim nós parávamos no meio da natureza, em alguma mesinha ao longo do caminho, em tronco de uma árvore, em cima de uma pedra, e tomávamos nosso café da manhã. Então a gente levou uma térmica e nessa térmica aí eu tinha um café solúvel, então eu pegava água quente no albergue e levava o nosso café solúvel e a gente tomava um café, um chá no meio do caminho, né? Às vezes a gente parava em alguma taberna, que também é legal de se fazer. Um outro dia ter essa experiência de chegar numa taberna e pedir lá, porque aí tem muita coisa típica, né? Muito queijo local, daqui a pouco um sanduíche local. Os bocadilhos. É interessante ver essa variedade de comida de uma região para outra. Tortilha, bocadilhos, queijo com marmelada, né? Às vezes é uma marmelada, às vezes é outra coisa. Então é interessante. A comida é maravilhosa. Na Espanha vocês vão... E no final, depois da caminhada, quando se chega no albergue, se toma banho, se lava roupa, enfim, e se vai fazer o jantar, que seria a refeição mais completa, né? E aí nesse jantar eles chamam de menu do peregrino, e normalmente o menu do peregrino ele inclui uma refeição bem completa, na época a gente pagava em torno de 10 euros por pessoa. O último caminho já foi de 15 já a aumentou, 20. exatamente. E já não era o mesmo menu, não era a mesma coisa que a gente fazia. É um menu mais... É um menu um pouco diferente. Alguns lugares é mais rebuscado, no outro não. Primeiro prato, segundo prato. O primeiro prato é uma sopa ou uma massa, ou até verdura com batata, umas coisas assim. O segundo prato geralmente é com carne. Aí você pode escolher frango, porco ou o gado, né? Às vezes alguns têm. Depois vem sobremesa e água e vinho. E pão. E pão. São essas, vem um menuzão assim. E a sobremesa ela varia também, isso também é uma coisa interessante, que dependendo, tinha muito arroz de leite que a gente comeu. Dependendo da região, e dependendo da religião ele era feito de maneira diferente, então era interessante ver essa diferença de uma região para outra, o que eles usam. Então assim, o menu é bem variado, tem para todos os gostos e sabores e todos os bolsos também. A gente ia ali nessa média de 15 a 20 euros. E claro, se você tiver energia e quiser economizar, pode passar no supermercado. Em alguns você pode cozinhar, na maioria dos albergues, exceto na Galícia, que só pode esquentar a comida daí comprada no supermercado. A gente até comprou lasanha congelada e esquentou no micro-ondas. A gente fez assim, um mix. Alguns dias nós cozinhamos, nos outros dias... Até porque você vai fazendo amizade com o pessoal que está fazendo a mesma caminhada e daqui a pouco ia fazer um jantar comunitário, cada um compra uma coisa ou compra tudo e divide. Então vamos falar do preço agora. Os albergues então, eles são uma média de 5 a 15 euros.
mais um menu do peregrino, que varia ali de 15 a 20. A gente faz... Tem também os lanchinhos que tu come no meio do caminho, vai mais uns 5 euros aí você aqui tem ali, que né? colocar. Então vamos lá. Se a gente tem... Eu calculei, vamos dizer, 15 do albergue, mais 20 do menu, e aí mais o café da manhã, não sei o quê. Dá uns 40, 50 euros. Eu diria que se você levar 50 euros por dia, por pessoa, é um valor ok para pessoas que viajam econômica. Claro, se você quiser tomar café da manhã fora, almoçar e jantar, aí dobra esse valor aí tranquilamente. Se quiser provar alguma coisa típica, algum doce local. Quiser fazer compras de lembrancinhas e tal. Vai gastar mais. A gente fez essa média de 50 euros para cada um. Então, no casal, a gente fez a média de 100 euros por dia e deu ok. Entendeu? Porque um dia gasta mais, outro dia gasta menos. Então, foi nessa média aí de valores. Já deixando claro que os albergues municipais, se for no albergue privado, também já aumenta esse valor aí tranquilamente. Vamos recapitular, porque está quase de noite aqui e a gente quer encerrar esse vídeo para vocês. E tá ficando frio. E já comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida que a gente possa responder para vocês, vai ser um prazer responder. Mochila confortável também é muito importante, principalmente uma mochila que sustente, que dê aquela barrigueira, sabe? Que sustenta na barriga, que tenha a amarração ali na barriga e no peito para te dar mais sustentação, isso também é interessante. Roupa a gente já falou, melhor época para ir, nós falamos? Não falamos. Não falamos. Então, a melhor época para ir, gente, é na primavera. A primavera quando é? É de abril e maio, tá? Basicamente. Porque março ainda está um pouco friozinho. Mas vamos colocar ali, março, abril e maio. São 3 meses excelentes para fazer o caminho. Junho já começa a ficar calor e começa a ficar muito cheio de gente. E também muita gente tem férias na Europa, principalmente os espanhóis, como a Silvana falou antes. Eles pegam os filhos e vão fazer. Então até o próprio público que faz no verão é um público diferente. Meses para evitar ir para o caminho seria junho, julho e agosto. Esses meses são de evitar para ir para o caminho, porque junho, julho e agosto são os meses de férias, como o Albert estava falando, e são muito quentes. Então eu faria março, abril, maio e setembro. Outubro ainda dá para ir. Inclusive nós já fizemos o caminho em dezembro, que dizem que só os loucos fazem o caminho no inverno. Nós fizemos. E não pegamos tanto frio assim, só que é mais duro, né, fazer no inverno. Então eu recomendo primavera ou setembro. Uma coisa muito importante, que é a questão de lesões. Tenham bastante cuidado e levem com vocês uma Cataflã, uma aspirina, um Dorflex. A Cataflã principalmente, gente, acreditem em mim, porque as dores musculares, elas, principalmente na primeira semana, elas são bem fortes. Então passar uma pomadinha ali, uma Cataflã, se você não lembrar de trazer, compra na Espanha. Vai na farmácia lá e compra uma Cataflã, é bom ter. É um remédio que eu aconselho. Alguma coisa para você passar no lábio também, né? Que pode secar com a caminhada e tal. Uma garrafa para carregar água, daquelas garrafas de repor água, né? Para dormir pode botar aqueles no ouvido, aqueles fones, os tampões de ouvido. Porque as pessoas roncam muito. Se você durante tiver a noite, sensibilidade. então pega às vezes um albergue que tem lá 200 camas, 100 camas, 50 beliches, é muita gente roncando e também o cheiro desagradável, né? Tem muita gente que não lava roupa. E não toma banho. Até toma um banho alguns, mas usam a mesma roupa no dia seguinte, então fica aquele cheiro. Então, se puder levar, existe uns bastãozinhos que tu coloca no... É um Vic. Tipo um Vic que se coloca no nariz, que melhora um pouco o cheiro, né? Eu acho que é isso, gente. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até o final do vídeo. E, por favor, deixa aí nos comentários a sua dúvida. E se foi legal esse vídeo, já deixa o joinha no vídeo, porque ajuda muito a gente. E compartilha com seus amigos que gostariam de fazer o Caminho de Santiago. Obrigada! E quando for fazer o caminho, tenha em mente o teu objetivo, né? Planeje bem o momento de ir. Pega essas dicas de roupas,
e faça o caminho com o espírito livre, de chegar lá e, enfim, descobrir um mundo novo. Experimentar. Yeah. Bom caminho a todos. Se vê no próximo. Tchau!